Olá, seguidores do Fronteira 360. O nosso entrevistado de hoje tem longa trajetória na vida pública e política. Foi vereador em Santa Maria, deputado estadual e está na Câmara dos Deputados desde 2003, representando o Rio Grande do Sul. Atuou como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e comandou a reconstrução do Estado após as enchentes de 2024. Atualmente é o líder do governo na CPMI do INSS e foi o deputado mais votado do PT na história do Rio Grande do Sul, com 223 mil votos em 2022. Estamos falando de Paulo Pimenta. Pimenta, gostaria de lhe agradecer pela disponibilidade de tirar um tempo aí do seu dia para nos conceder essa entrevista, especialmente numa data como essa, véspera de Natal aí. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a questão da CPMI do INSS, que está muito em alta nesse momento, e que é o palanque, eu acho, para o senhor atualmente, onde o senhor tem tido mais destaque nesse momento da política brasileira. Eu gostaria de perguntar nesse sentido, a CPMI do INSS ela já está em andamento há vários meses, e a gente sabe que no Brasil muitas pessoas têm essa percepção de que CPMI, CPI, elas acabam se tornando muitas vezes um palco de disputas políticas, um jogo de leve trás, de acusações. Mas nesse sentido eu gostaria de perguntar, até este momento, o senhor como líder do governo federal, nessa CPMI, o que de concreto já foi esclarecido pela comissão e o que a CPMI já conseguiu avançar, além desse discurso político, e produzir de elementos técnicos relevantes para a população brasileira? Muito bem, Maicon. Prazer poder conversar contigo. Tá? O INSS ele foi saqueado, né? Uma quadrilha se instalou dentro do INSS a partir de 2021. Portanto, durante o governo Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni era o ministro da Previdência, Paulo Guedes era o ministro da Fazenda, e foram alterados decretos, normas internas do INSS que permitiram que um conjunto de entidades, a grande maioria de entidades fantasmas, que nunca tinham trabalhado com aposentados, com pensionistas, passassem a ter o direito de fazer um desconto associativo, chamado canal de desconto. Paralelo a isso, essas entidades fantasmas tiveram acesso ao banco de dados do INSS, isso tudo de forma criminosa, né? E começaram, então, a realizar descontos não autorizados. Essa Borja mesmo, eu sei de vários casos de pessoas que começaram a ser descontadas de entidades que nunca ouviram falar. Algumas dessas entidades que ficam lá no Nordeste. E que, de uma hora para outra, as pessoas começaram a ter desconto na sua aposentadoria, na sua pensão. Depois, em 2022, na véspera da eleição, foi também permitido que o consignado, crédito consignado, fosse feito do BPC, do auxílio emergencial, e tudo isso provocou um rombo bilionário. Né? Primeira coisa concreta, esses descontos acabaram em abril deste ano. O presidente Lula, a primeira determinação foi: não há mais desconto nenhum. Quem receber agora a aposentadoria no início de janeiro não vai ter desconto nenhum. Desde abril ninguém mais desconta. Segundo lugar, nós já devolvemos o dinheiro roubado para mais de 4 milhões de pessoas. E prorrogamos o prazo até dia 14 de fevereiro para que todas as pessoas que foram lesadas, que elas possam ainda pedir o ressarcimento. Pode ser numa agência do Correio, pode ser numa agência do INSS, ou mesmo pelo aplicativo do 135. Então, as primeiras medidas foram essas: acabar com o desconto e garantir a devolução. Nós já temos hoje, Maicon, uma quantidade muito grande de pessoas presas. Nós temos quase 6 bilhões de reais que nós conseguimos buscar com a apreensão de imóveis, aviões, helicópteros, carros de luxo, joias, relógios, dinheiro. Nós já temos hoje boa parte dessa quadrilha identificada e desbaratada, e nós vamos continuar avançando no sentido de chegar nos mandantes desse esquema criminoso. Porque nós já pegamos funcionários corruptos do INSS, nós já pegamos pessoas que nunca trabalharam, que do dia para a noite ficaram bilionárias, mas ainda falta chegar na cabeça desse esquema criminoso. Como que essas pessoas conseguiram ir para essas funções? Quem foram os responsáveis por essas mudanças? Por que foram feitas mudanças que em nada interessam o povo brasileiro, os aposentados e as aposentadas? Então, eu acho que é uma CPI importante, e eu me dediquei durante o segundo semestre muito nesse trabalho da defesa de aposentados, aposentadas, pensionistas, né? BPC, toda essa gente que foi lesada de forma criminosa e inescrupulosa a partir de 2021.
A CPMI segue agora no ano de 2026, e eu queria lhe perguntar também nesse sentido, o que ainda não foi devidamente esclarecido e o senhor considera essencial que a CPMI avance nesses próximos meses? Bueno, nós retomamos os trabalhos no início de fevereiro. Nós vamos avançar, em parte, a investigação sobre o consignado. Existe muita denúncia de pessoas que passaram a ser descontadas de empréstimo que nunca fizeram. Então, nós vamos avançar também no tema dos consignados e vamos também avançar no sentido de chegar daquilo que eu falei, que são os mandantes. Né? Tem muita tentativa, Michael, de tirar o foco da investigação, de desviar o foco da investigação. Mas nós estamos trabalhando com muita firmeza, com muita determinação, junto com a Polícia Federal, com a CGU, e eu acredito que nós vamos conseguir, até março, né, que é o nosso objetivo inicial, ainda, né, recuperar muito dinheiro roubado e ainda conseguir identificar outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Nesse sentido do que o senhor falou, das tentativas de desviar o foco das questões fundamentais da CPMI, a oposição ela tem insistido na convocação do irmão e do filho do presidente Lula, agora também, no âmbito da CPMI do INSS. Na sua avaliação, há fundamento jurídico e regimental para essas convocações, ou elas servem mais para uma estratégia de desgaste político do presidente da República? Não há nenhuma dúvida de que é uma estratégia de tirar o foco da investigação. Né? O irmão do presidente Lula é uma pessoa de 83 anos, que em 2024, numa assembleia de um sindicato, recebeu uma homenagem para ter uma função de representatividade nessa diretoria, sendo que ele jamais teve qualquer função administrativa, jamais mexeu com dinheiro, jamais recebeu um centavo. Isso aconteceu em 2024. O irmão do presidente Lula vive numa aposentadoria de R$ 3.000, tem uma vida modesta, jamais esteve envolvido em qualquer coisa que diga respeito a desconto associativo de INSS, e a oposição sabe disso. Nós temos milhares de documentos, milhares de sigilos quebrados, e não há nem de longe qualquer referência ou qualquer ligação que envolva o irmão do presidente Lula com essa investigação. Né? Com relação ao filho do presidente Lula, da mesma forma. Não há nenhuma ligação, não há nenhuma relação entre o objetivo da CPI, desconto associativos do INSS, e não há nenhuma referência, não há nenhum documento, não há nada que ligue esse escândalo criminoso ao filho do presidente Lula. Né? Então há uma tentativa permanente de uma politização desse processo, claramente com o objetivo de que a investigação não seja capaz de chegar onde ela precisa chegar, que é, né, a responsabilidade política das pessoas que botaram, né, e que garantiram que esse esquema criminoso pudesse funcionar dentro do governo federal a partir de 2021. Gostaria que o senhor falasse também um pouquinho agora sobre essa questão do seu papel como deputado federal do PT. Como eu citei ali, o senhor foi o deputado federal mais votado da história do PT no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que o senhor destacasse algumas das suas contribuições para o Estado através do seu mandato ao longo desse período. Podemos falar, meu caro Maicon, a partir de São Borja. Né? Quando eu assumi como deputado federal e o presidente Lula era presidente, e você sabe que eu sou de Santa Maria e tenho relações familiares em São Borja, né, há muitos anos. Minha esposa é de São Borja. A primeira vez que eu fui passar o Natal em São Borja foi em 1983, Michael. 83. Então eu tenho uma relação muito antiga com São Borja. A estrada, a 287, de Santiago a São Borja, estava intransitável. A gente tinha que fazer a volta por São Luís Gonzaga. A estrada para Itaqui estava intransitável, a 472, e a 285 também. Primeira coisa que nós fizemos, e tu vê que há muitos anos ninguém fala nisso, foi recuperar aquilo que tinha tirado da população samborgense, que era o direito de ir e vir. Não tinha nem estrada para chegar em São Borja. Certo? De lá para cá, foram inúmeras as conquistas. Inúmeras. Que foram possíveis graças às iniciativas do governo do presidente Lula e, evidentemente, muitas vezes em parceria com parlamentares, com a própria prefeitura municipal. Creches, unidades de saúde. Mas eu quero destacar aqui duas grandes conquistas que eu participei diretamente. A primeira delas foi a luta pela Unipampa. Eu e o Mainardi, hoje prefeito de Bagé, quando assumimos, né, o desafio de fazer uma mobilização para criar uma universidade pública na fronteira oeste, na região da campanha, pouca gente acreditava, Michael. A primeira vez que eu fui a São Borja tratar do tema da Unipampa, a gente não reuniu quase ninguém.
e depois virou um grande movimento e que possibilitou que hoje a Unipampa seja tão importante para São Borja, mais recentemente, inclusive, conquistando novos cursos e se fortalecendo cada vez mais. Quero destacar aqui também o Instituto Federal, né? Eu não consigo imaginar São Borja hoje sem a Unipampa e sem o Instituto Federal. E, mais uma vez, o Instituto Federal foi uma conquista graças à nossa mobilização e graças a uma política do governo do presidente Lula. Em toda a história de São Borja, a primeira vez que chegou o ensino público e gratuito federal foi no governo do PT, para trazer o Unipampa, para trazer o Instituto Federal. Então, depois de séculos, depois de dezenas de anos, a gente vê dos alunos de São Borja tendo que ir para Uruguaiana para fazer uma faculdade, para ir para Santa Maria, para ir para Santo Ângelo. Quantas pessoas a gente conhece de São Borja que se formaram em Santo Ângelo, indo todos os dias de ônibus, indo para Uruguaiana, ou indo para Santa Maria ou Porto Alegre, hoje tem a oportunidade de ter um ensino público federal gratuito em São Borja. Então, nós temos muito trabalho realizado, muitas entregas, e especialmente a certeza que essas entregas mudaram a vida das pessoas, especialmente daquelas pessoas que mais precisam. Gostaria de perguntar também agora, voltado mais para a sua atuação neste ano e também para a sua confirmação como pré-candidato ao Senado brasileiro. Algumas pesquisas recentes colocam o seu nome entre os mais bem posicionados nessa corrida para o Senado. Como o senhor interpreta esses números agora, já na condição de pré-candidato? Olha, eu sou, há 6 mandatos, o deputado federal mais votado do PT, né? Na última eleição, com recorde histórico de votos, mais de 223 mil votos para deputado federal. Para alguém que é do interior, como eu sou, isso é uma votação extraordinária, né? Se fosse em São Paulo, seria 1.500.000 votos, pelo percentual de votos que eu fiz para deputado federal. E nós temos um grande senador, que é o senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim completa o ciclo da sua trajetória e decide, então, que não vai concorrer mais. E tomou a decisão de me indicar, né, para ser o seu sucessor. Claro que isso é uma enorme responsabilidade, mãe. Um grande desafio. Posteriormente, então, o meu nome foi, né, apoiado também, não só pelo PT, mas por vários outros partidos. E hoje eu me apresento como pré-candidato ao Senado no nosso próximo pleito de 2026. Eu não vou ser, Michael, não quero ser, não vou ser um senador do PT. Eu vou ser um senador do povo do Rio Grande do Sul. Eu acredito que hoje existe espaço para que no Senado Federal a gente possa ter alguém que, em primeiro lugar, conhece o Rio Grande do Sul como eu conheço. Em segundo lugar, tenha determinação para lutar pelos interesses do Rio Grande do Sul. Com todo respeito, né, nós temos um senador hoje, que ele é São Borja, que não vai concorrer mais. Mas é um senador praticamente de pauta única. Nós temos um outro senador que mora no Rio de Janeiro. Os grandes temas de interesse do Rio Grande do Sul hoje, praticamente eles não são tratados dentro do Senado Federal. Há quanto tempo nós não temos um projeto importante para o país de autoria ou relatado por algum senador do Rio Grande do Sul? O senador Paulo Paim tem um trabalho mais social, mais voltado para os aposentados, para as aposentadas, né? A luta antirracial, a luta pela inclusão. Mas os temas principais da economia, do interesse do Rio Grande do Sul, hoje, nós não temos ninguém que cuide deles. Então, eu quero ser um senador, e me preparei para ser um senador, do Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul precisa ter um senador que brigue pelo nosso Estado. Eu me preparei para isso e vou fazer um trabalho muito forte durante o ano de 2026 para estar à altura da confiança e da expectativa a partir da minha indicação, né, do meu nome ter sido indicado como pré-candidato ao Senado, Michael. Uhum. Nesse sentido, o senhor falou agora justamente sobre isso, a questão do Paulo Paim ter indicado como sucessor político, digamos assim. Nesse caso, o senhor também deixa o cargo de deputado federal e deixa, junto com esse cargo, também esse número muito expressivo de votos, que vai ser abocanhado por alguém. O senhor já prepara algum sucessor? Tem algum deputado, alguma deputada que o senhor já trabalha para fazer essa campanha voltada para ser o seu sucessor, digamos assim? Olha, nós temos ótimos deputados no PT, né? Certamente todos eles vão também crescer na sua atuação, como o deputado Marcon, a deputada Maria do Rosário, o deputado Alexandre Lindemeyer, o deputado Elvino Polgás, a deputada Denise Pessoa, né? Mas é evidente que, com o fato de eu não concorrer, alguns candidatos que hoje são deputados estaduais e são mais próximos a mim, vão também colocar o seu nome à disposição, né?
Então, eu tenho o deputado Valdeci Oliveira, que é de Santa Maria, que é uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, que hoje é deputado estadual, foi o deputado estadual mais votado na última eleição, vai concorrer a deputado federal. E temos a deputada estadual Laura Cito, que é uma deputada estadual que trabalhou comigo, que eu acompanho a trajetória dela desde a sua juventude como vereadora, primeira negra eleita deputada estadual na história do Rio Grande do Sul, uma deputada muito combativa, muito corajosa. Então, esses dois nomes se apresentaram ao PT como candidato a deputado federal, a partir, então, da minha indicação para ser pré-candidato ao Senado, Maicon. Então, outros nomes novos vão surgir. O Fortunati voltou para o PT, candidato a deputado federal. O PT vai vir com uma nominata muito forte, mas digamos assim, do resultado da minha não candidatura a deputado federal, nós temos assim o nome do Valdeci e o nome da Laura, né, Maicon? Queria falar um pouquinho mais sobre a questão das eleições de 2026, agora voltar um pouco para o governo federal e para a atuação do presidente Lula. Esse ano a gente teve a aprovação de projetos muito importantes para a população brasileira, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, os programas também Gás do Povo, Luz do Povo, além agora também mais recentemente da nova CNH, com a redução de até 80% no valor. Apesar disso, algumas pesquisas ainda indicam que a avaliação do governo Lula não conseguiu decolar, digamos assim, a avaliação positiva e negativa ela fica mais ou menos empatada muitas vezes. Na sua avaliação, o que ainda falta para que essas políticas se traduzam em uma melhora consistente da imagem do governo e o que vai ser decisivo agora nesse ano eleitoral para que o presidente Lula alcance uma avaliação majoritariamente positiva nas pesquisas, que a gente sabe que é muito importante para a hora da votação, embora o presidente apareça em primeiro em todas as pesquisas aí. Nós estamos muito confiantes, né, na possibilidade de reeleição do presidente Lula. O presidente Lula recuperou a credibilidade do Brasil. Nós comemoramos agora, esse mês, Maicon, 500 novos mercados para as exportações brasileiras. A grande maioria são, inclusive, do agro. Nós mostramos uma capacidade diplomática e de soberania extraordinária nesse conflito criado com os Estados Unidos. Uma coisa gratuita que surgiu a partir de uma interferência em política indevida contra os interesses nacionais por conta da família do Bolsonaro. E o Donald Trump, num determinado momento, embarcou nessa canoa furada e fez como é que se diz, um freio de arrumação, né? E hoje a gente restabeleceu a normalidade da nossa relação com os Estados Unidos. E conseguimos avançar em muitos programas importantes. Um exemplo que tu citou agora. A partir de janeiro, todas as pessoas que ganham no Brasil até R$ 7.300 serão, né, impactadas positivamente com a isenção ou com a redução do imposto de renda. Aquelas que ganham até R$ 5.000 vão, né, ser isentas. Isso é uma coisa inédita do ponto de vista da justiça tributária. Nós estamos falando de 90%. 92% da população brasileira se enquadra nesse benefício. Ah, mas e quem é que vai pagar? Quem vai pagar é uma pequena minoria. Vai pagar mais? Não, não vai pagar mais porque não pagava. Nós temos uma situação absurda no Brasil, que por conta de uma legislação que só existe em 2 lugares do mundo, aqui e num outro país, que não me recordo agora, que retirada de lucros e dividendos é isento de impostos. Então, o grande empresário que tira aí 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais por ano a título de lucro da sua empresa, ele era isento de impostos. Enquanto um trabalhador, uma trabalhadora, uma professora estadual, um brigadiano que ganha R$ 8.000, paga 27,5% de imposto de renda. Então, uma pequena minoria, menos de 1% da população. Com certeza, em São Borja, dá para a gente contar nos dedos, que não pagava imposto, agora vai ter que pagar. E esse valor vai permitir que a imensa maioria da população tenha a possibilidade, então, de não pagar o imposto de renda, né? Na área da saúde, o grande avanço que nós tivemos esse ano foi o programa Agora Tem Especialistas, né? Um programa que pretende reduzir a fila do atendimento das cirurgias eletivas, dos exames. O programa Pé de Meia, Maicon, por ano no Brasil, 500 mil pessoas, 500 mil jovens deixavam todos os anos o ensino médio. Em 10 anos, são 5 milhões de jovens que deixaram o ensino médio porque precisavam ou ajudar o sustento da família, ou não tinham condições de se manter na escola. Nós queremos um programa que, em 1 ano, já reduziu de forma extraordinária a evasão escolar, garantindo aos filhos das famílias mais pobres, mais humildes, o acesso à educação. E boa parte desses jovens, depois, vão estar, né, na Unipampa, vão estar no Instituto Federal, vão ter a oportunidade de transformar a sua vida. Nós recriamos, Maicon, o programa Minha Casa Minha Vida,
durante todo o período do Temer e do Bolsonaro, não foi construída uma casa no Brasil. E nós já temos aí mais de 2 milhões de contratos assinados. E aqui no Rio Grande do Sul, em particular, onde eu fui o ministro da Reconstrução, nós já temos mais de 20 mil famílias contempladas, ou já com a chave da casa, ou imóveis que estão sendo construídos. Então tem muita coisa positiva. Agora, o Brasil, e você sabe disso, quer dizer, é um país que está fraturado do ponto de vista ideológico. Nós temos um determinado grau, né, de beligerância política no Brasil que as pessoas se negam a conviver com a realidade. As pessoas se alimentam da mentira, das fake news, de toda ordem, de todo tipo. Então não há argumento que possa apresentar e que faça com que essa carga ideológica radicalizada, excessiva, ela se altere. Mas esse segmento é um segmento cada vez mais isolado da sociedade, principalmente a partir do 8 de janeiro, a partir da condenação do Bolsonaro, a partir da postura dos filhos do Bolsonaro, que se aliaram aos Estados Unidos contra o Brasil. Agora, mais recentemente, com essa situação esdrúxula do Bolsonaro tentar derreter a tornozeleira eletrônica, né? Isso foi mostrando que é possível, inclusive, tu ser de direita no Brasil, ser respeitado por ser de direita, sem embarcar no negacionismo, né? Olha o custo político que isso foi para o Brasil. 700 mil pessoas perderam a vida na pandemia. Nós fomos o país do mundo que mais gente morreu, né? A campanha contra as vacinas, o malefício que toda essa ideologia radicalizada da extrema-direita trouxe para o Brasil. Então, infelizmente, nós vamos ter aí uma campanha muito dura, nós vamos ter uma campanha que promete, né, ser realmente muito disputada, mas nós estamos muito confiantes na capacidade de vitória do presidente Lula e da reafirmação do nosso projeto. Para 2026 agora, o que consta na agenda do governo que pode, de repente, também causar um impacto positivo nessa imagem e fazer com que o governo chegue com mais, uma aprovação maior, de repente, na hora das eleições também? Michael, o presidente Lula costuma dizer que a gente tem que plantar para poder colher, né? Nós encontramos um país destruído. E nós, durante o período inicial desse governo, trabalhamos para recuperar o país. Agora, chegou a hora da colheita. Então, por exemplo, né, o imposto de renda, bom, vai ser a partir de janeiro. A Minha Casa Minha Vida, muitas famílias já assinaram o contrato, mas ainda a casa está sendo construída, ela vai ficar pronta. Então, a família sabe que ela vai ter, mas é diferente. Você ter assinado um contrato de uma casa que está em construção e você entrar para dentro da casa, né? Agora tem especialista, quer dizer, nós vamos aumentar mais ainda a velocidade do atendimento, a redução da fila. Então, na medida que a vida das pessoas vai mudando, e elas se deparam com uma mudança da vida real, isso também altera a percepção das pessoas sobre as coisas. Então, a nossa expectativa é que sim, que no decorrer de 2026, a gente consiga ampliar, especialmente para setores do centro, esse grau de aprovação e de apoio, e a gente possa consolidar aí uma vitória importante no plano federal com a reeleição do presidente Lula. Para a gente se encaminhar para o encerramento, então, gostaria de falar um pouquinho também sobre as eleições de 2026 voltadas para a disputa do cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul. O PT confirmou pré-candidatura já também, e ainda assim há algumas conversas de bastidores que falam sobre uma possível chapa, um possível apoio do PT à candidatura da Juliana Brizola, do PDT. Existe essa possibilidade ou ela pode ficar para um segundo turno? Michael, nós lançamos o nome do Edgar, o PDT lançou o nome da Juliana Brizola, nós temos outros nomes importantes, como o nome do Beto Albuquerque, da própria Manuela Dávila, né? O meu nome, que foi lançado para o Senado. E o nosso objetivo, Michael, é construir uma chapa de unidade. Nós estamos trabalhando em busca de uma unidade. E num determinado momento, os partidos vão dialogar para que a gente possa chegar num nome que mais permita que essa unidade aconteça e que a gente possa participar dessa eleição, né, com chance real de vitória. O nome que nós estamos apresentando para esse debate é o nome do Edgar. Mas ninguém senta numa mesa para construir a unidade tentando impor nada. Então, muito respeito aos demais partidos, muito respeito a esse diálogo e confiança de que nós vamos ter a capacidade de construir uma chapa de unidade, Michael. Para a gente encerrar, então, depois de mais de 20 anos no Congresso, passagens pelo Executivo, o que ainda te motiva a seguir na vida pública, na vida política, e que legados você gostaria de deixar para o Rio Grande do Sul?
Michael, cada vez que eu encontro uma família que chega para mim e me diz, Pimenta, eu nunca imaginei que eu ia ter uma filha numa universidade, hoje eu tenho uma filha que é formada. Cada vez que eu encontro uma família que me diz, eu perdi tudo na enchente, Pimenta, e tu veio aqui como ministro da Reconstrução, e agora nós vamos passar o Natal e o Ano Novo numa casa segura, em paz, coisa que a gente nunca teve na vida. Michael, 8.500 famílias vão passar o Natal dentro de uma casa, dentro de um apartamento, onde pela primeira vez na vida, a grande maioria delas vai ter a chance de passar o Natal com segurança, né? Cada vez que eu me deparo com isso, eu tenho a certeza de que a política ela é uma ferramenta para mudar a vida das pessoas, mas especialmente das pessoas que mais precisam, né? Eu procuro fazer política porque eu acredito no nosso projeto. Eu sou uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, que acredita, né, que realmente o Brasil é um país que pode ser o país mais justo, é um país enorme, um país muito rico, mas essa riqueza é muito concentrada. E, ao longo do tempo, também sou reconhecido como um parlamentar que tem a coragem, muitas vezes, de poder fazer esse debate com aqueles que pensam diferente. Essa é uma característica da forma que eu atuo, e eu não sou um parlamentar morno, digamos assim, né? Eu sou um parlamentar que tem posição, que defende aquilo que acredita, e, evidentemente, né, que eu acho que essa é uma característica importante, especialmente para nós, que fizemos política no Rio Grande do Sul e que temos uma história, uma tradição, né, de debate político muito forte. Então, eu estou muito motivado aí com essa questão de 2026, preparado para esse desafio de ser senador, e espero poder, né, contar com o apoio da comunidade são-borgense, em grande número. Vou trabalhar muito para isso, e a gente vai ter a oportunidade de conversar em várias oportunidades sobre qualquer assunto, vai, que tu entender que é importante aí para que a gente possa estabelecer esse vínculo, essa transparência em qualquer assunto que diga respeito a São Borja. É isso, então. Conversamos hoje aqui com o deputado federal Paulo Pimenta, pré-candidato ao Senado, que trouxe todas essas informações sobre a sua campanha para 2026, sobre o governo Lula também, e outros temas. A gente volta com mais informações ao longo do dia. E lhe agradeço, Pimenta, pela disponibilidade para a entrevista. Caso queira deixar mais algum recado, mais alguma coisa, este é o momento. Somente te agradecer, Michael. Te agradecer e dizer que eu faço política de uma forma muito transparente, e estou à disposição da comunidade. Devo ir a São Borja logo. Vou cada vez mais estabelecer esse vínculo e essa parceria que tanta coisa boa já trouxe para São Borja, e que eu tenho certeza que, como senador, eu vou poder fazer muito mais, Michael. É isso. Muito obrigado.